A leitura informativa engloba várias fases ou etapas, que podem ser assim sintetizadas de reconhecimento prévio. A leitura rápida, cuja finalidade é procurar um assunto de interesse ou verificar a existência de determinadas informações. Faz-se no olhando fa- face, 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 olhando o índice ou sumário, verificando os títulos e capítulos e suas subdivisões. Exploratória ou pré-leitura, a leitura das sondagens e tendo uma vista de localizar informações, uma vez que já o conhecimento da sua existência parte do princípio que o capítulo do tópico trata de um assunto nos interessa, mas pode omitir aspectos relacionados diretamente. Um problema que nos preocupa é examinar-se na parte do rosto, introdução do prefácio, das orelhas, a intercapa, a bibliografia e as notas rodapé seletiva. A leitura visa uma seleção de informações importantes relacionadas aos problemas e questões determinada prévia distintos de propósitos específicos. É importante esta fase para constituir no último passo localizado no material para exames e no primeiro de uma leitura séria e profunda. A seleção consiste na eliminação do superfluo de concentração de informações verdadeiramente pertinentes no acesso do problema, reflexiva mais profunda do que os anteriores. Refere-se ao conhecimento da avaliação de informação e intenção, de que propósito do, do autor. Procede da identificação da palavra-chave para saber que o autor afirma ou o que se faz. A crítica de avaliar informações do autor implica saber e escolher, diferenciar as ideias principais secundárias e hierarquizando-as pelas ordens da importância. O propósito é obter, de um lado, uma visão sincrítica no global do texto, onde eu descobri a intenção do autor. No primeiro momento, a fase crítica deve-se entender o que o autor quis transmitir, e de tal análise do julgamento da ideia que se deve ser feita em função de seus próprios propósitos, e não dos pesquisadores. E do segundo momento, que devemos, com base na compreensão do que e o porquê das suas posições, identificar ou ratificar os nossos propósitos, argumentos e conclusões. Interpretativa relacionada a informações do autor, como problemas para os quais, através da leitura de textos, está se buscando uma solução. Se um lado do estudo aprofundar as ideias principais de uma obra realizada, a função de propósito nortearão o seu autor, aproveitando o integral ou parcial das proposições, está subordinado às metas de quem estuda a pesquisa, que se trate de uma associação, ideia ou transferência da situação, compreensão do propósito, mediante as quais seleciona-se apenas o que é pertinente e útil e o que contribui para resolver o problema propósito por quem efetua a leitura. Assim, é pertinente e útil aquilo o que tem função de provar, edificar ou negar, definir, delimitar, dividir conceitos, justificar, desqualificar, auxiliar, interpretação, proposições, questões, métodos, técnicas, resultados ou conclusões. Explicativa. A leitura como o intuito de verificar fundamentos da verdade, enfocados por autor, geralmente são necessárias relações de redações, monografias ou teses. Exemplos sucessivos da fase da leitura informativa. Partindo da questão da escola, figura-se sempre como um sistema social, obtendo encontros do livro do Afonso
Triúngelo Ferrari, fundamentos da sociologia, e verificando no sumário a existência de um capítulo intitulado Sistemas Sociais, com as suas subdivisões sobre o sistema social, educacional, leitura e reconhecimento. A seguir, os examinadores da página 366 e 390, suas biografias, principalmente em sumário, capítulo nas páginas 386, constando que o autor aborda a questão leitura exploratória e tendo determinante parágrafos, e podemos observar os plágios 368, referências dos sistemas abertos e fechados, e as páginas 381 do sistema social ou educacional, que parte desse material é pertinente à razão pela qual sublinhamos os parágrafos. Leitura subjetiva, examinadora, então as afirmações do autor, as passagens destacadas, e procurando o cerne das afirmações e ações, determinando a reflexiva da análise do segundo, procurando em determinar a ideia, principais sistemas social, aberto em características do sistema social e educacional, são descritas sobre o enfoque de tendência e equilíbrio e a mudança simultaneamente, mas não o que se refere-se à troca com que o externo das características do sistema aberto, apresentando assim um interesse indireto para problemas de pesquisadores. Finalmente, analisando fundamentalmente a proposição do desenvolvimento do raciocínio, substituindo e resumir. A leitura informativa também é denominada a leitura do estudo, assim que pretende. E através das técnicas, ela quer requerer demonstrar com que o estudante deve proceder, melhor estudar e absorver os conteúdos e significados do texto. As necessidades e etapas são caminhos de ser percorrido, mas duas e outras técnicas são necessárias, e saber como sublinhar e como fazer os para resumos da parte da lida. Em primeiro lugar, devemos compreender que cada texto, capítulo, subdivisão, mesmo os parágrafos têm um principal conceito fundamental, uma palavra-chave que apresenta como fio condutor do pensamento, como geralmente se destaca no restante. Descobrir a base de toda a aprendizagem é realizar cada parágrafo, e deve-se captar num valor essencial, pois a leitura condiz a compreensão foi feita de tal modo das ideias e expressões organizadas numa hierarquia que descobriu a palavra-chave. Ao descobrir, concretizar e formular as ideias, diretrizes dos parágrafos, encontra-se em todo o fio condutor e dá unidade ao texto, que desenvolve um raciocínio que demonstra as preposições. Por sua vez, as ideias mestras não apresentam desprovidas de outras, que revelam o pormenores importâncias gravitando ao redor, com mesmo miniatura do solar nas proximidades da ideia principal, recebem e argumentam com a sua justificativa, analogias e esclarece exemplos que elucidam os fatos os quais se aplica. É necessário decidir um sistema planetário ao redor do Sol, separando os fatores menores e importantes. Caso contrário, perde-se unidade de pensamento e, por motivo do leitor, utiliza o resumo, sublinhar e analisar com os traços verticais as margens e utilizar as cores marcadas diferentes de cada uma da parte importante do todo. Em algumas noções básicas, sublinhar pode ser sintetizadas. Nunca assinalar
uma primeira leitura, cuja finalidade é apenas organizar um texto na mente, na forma de hierarquizada, para todos destacar, mas o mais importante, sublinhar apenas as ideias principais e os detalhes importantes, usando dois traços para chaves e para promenores mais significativos, a fim de destacar as primeiras. Quando permanece na passagem de configurar como todo caso relevante para a ideia desenvolvida no texto, que deve ser inteiramente assinaladas na linha vertical à margem da mesma passagem, despertar, despertar dúvidas que colidem com os termos expostos e com as proposições que apoiam e devem ser assinaladas com ponto de interrogação, pois constitui um material base de leitura explicativa para onde a veracidade será testada, interpretada, confrontada com outros textos, o que consideramos possível a crítica, o objetivo e o reparo insustentável dentro do raciocínio desenvolvido, que deve ser mediante para uma interrogação. Cada parágrafo deve ser reconstituído a partir das palavras sublinhadas, que a leitura tem de apresentar a continuidade e a plenitude de um texto, de um telegrama com um sentido fluente e concatenado. Cada palavra não compreendida deve ser entendida mediante consulta direcionários necessários no seu sentido, anotado no espaço do intermediário para facilitar a leitura. O ideal, entretanto, é que o significado seja composto, compreendido e a palavra adida do vocabulário de quem lê. Também aconselhável a leitura não seja interrompida diante de dúvida relativa a uma palavra, pois o texto tem que seguir muitas vezes esclarecer qual sentido, apoiados em dicionários, mas convém o caso particular. Assim, durante a primeira leitura, deve-se anotar os termos antes de seguida consultar a fonte e esclarecer o sentido deles, e nunca e demais retirar a leitura dos meios de ampliar o vocabulário. Depois de assinalar com as marcas com diferenças as várias partes constitutivas do texto, após sucessivas leituras, devemos proceder à elaboração de um esquema de respeito de hierarquia, emanada do fato que cada uma frase da ideia expressa pode ser condenada da palavra-chave em um parágrafo. A ideia principal geralmente expressa uma frase mestra e finalmente na exposição da sucessão de principais ideias. Concretiza-se um parágrafo-chave no esquema que deve levar à consideração de que os secundários têm diferença entre si, pois despreza e não são importantes e deve-se procurar ligações que unem ideias sucessivas e sejam paralelas opostas, coordenadas e subordinadas, analisando-se a sequência em encadeando lógico raciocínio desenvolvimento dessa forma. O esquema de emergir naturalmente é do trabalho da análise realizado. O resumo que foi dito acima, iríamos à elaboração de um esquema fundamentando-se na hierarquia das palavras, frases, parágrafos-chave, destacando-os de várias leituras que devem apresentar ligações
entre as ideias sucessivas são evidências e raciocínios desenvolvidos. Dessa forma, o resumo consiste na capacidade da coordenação de um texto, parágrafo-frase, reduzindo os elementos de maior importância. Diferentes esquemas e resumos de parágrafos do sentido completo, que não indica apenas um tópico de condensar suas apresentações. Por último, o resumo facilita o trabalho de captar, analisar, relacionar, fixar, integrar aquilo que está estudado e serve para expor o assunto, inclusive em uma prova. Exemplos de esquema e resumos. Para compreender diversas fases da organização industrial, é necessário distinguir dois tipos de relações sociais que se encontram no processo de produção, de relações sociais formais de produção, mais duradouras e estáveis. As relações sociais do trabalho, ambas tendem-se no seu desenvolvimento de forma independente e ao mesmo tempo correlata. A primeira relação social formada da produção resulta nos direitos definidos em acessos a um particular meio de vida, de participação do resultado do processo de produção. Dessa forma, cada tipo de sistema produtivo origina tipos específicos de relações sociais formais, que lhes se peculiares e determinam os termos sobre os quais as pessoas ingressam no processo produtivo e participam de os resultados. A segunda relação sociais do trabalho compreende aquelas relações que originam a associação entre os indivíduos no processo cooperativo da produção, sendo, portanto, um caráter de direito primário envolvido em contatos pessoais. A tecnologia do processo produtivo e a divisão do trabalho existente determinam diferentes formas de relações sociais do trabalho. A correlação entre dois tipos de relações sociais verifica-se em várias formas, dependendo da natureza do sistema produtivo em relação às sociais do trabalho envolvendo mesmo diferentes indivíduos. Numa sociedade primitiva, baseando-se na agricultura do indivíduo, isto é apenas a obrigação de trabalhar para o chefe da família, mas geralmente trabalha como um processo produtivo na sociedade industrial, ao contrário que é raro de que os dois tipos de relações sociais combinem. O operário não conhece, a maior parte das vezes, as pessoas com quem trabalha, para quem trabalha. Apesar da tendência de determinado tipo de relação formal do processo de produção e criar um conjunto específico de relações sociais do trabalho. Geralmente, dois tipos de relações sociais variam independentemente que ocorrem no sistema de produção industrial sobre as relações formais de industrialismo e os trabalhadores têm estabelecido como companheiros variáveis de formas de relações sociais. As relações sociais formais de produção têm variado mais ou menos nas frequências, apresentando-se mais estáveis e duradouros que as relações sociais do trabalho. Estas baseiam-se nas condições tecnológicas do processo de produção e na forma de extensão dividida do trabalho. Apresenta as constantes mudanças, as alterações em relações sociais formais da produção, acompanhadas por profundas mudanças sociais globais, ou não por essas determinantes, as que possam ser alteradas relações sociais do trabalho só afetam um grupo restrito de trabalhadores. Ah, esquema. Processo de produção, relação, resumo, análise de texto.